Tem uma frase que eu escuto o tempo todo no consultório. Agora eu entendi. Às vezes ela vem assim: foi minha mãe na infância, meu pai era abusivo, minha mãe era controladora, minha mãe era narcisista. Outras vezes vem de outro jeito. Então eu tenho transtorno de ansiedade, então eu tenho depressão, eu tenho transtorno bipolar. E junto com isso vem um alívio muito grande, um alívio real, porque pela primeira vez a pessoa sente que aquilo que ela vive tem nome, tem explicação, tem coerência. Ela deixa de se ver como fraca, preguiçosa ou quebrada. O diagnóstico correto dá rumo, dá direção, dá linguagem para a dor. Ele organiza a experiência interna da pessoa. Mostra que o que ela sente não é invenção, não é exagero, não é falta de força, não é falta de vontade. Isso é muito importante, muito mesmo. Tanto entender a história quanto ter um diagnóstico correto fazem diferença. O problema não está aí. O problema está quando a pessoa acredita que agora que ela entendeu a causa, ou agora que ela tem um nome para o que ela sente, a vida vai mudar sozinha, como se fosse assim: pronto, agora eu sei, então agora vai. E é aqui que quase ninguém te conta a parte mais difícil. Saber o que aconteceu ajuda, ter o diagnóstico correto ajuda, mas isso sozinho não muda automaticamente a sua vida. E não é porque entender não importa, importa muito. O problema é achar que só entender sozinho resolve. Para entender isso de verdade, a gente precisa falar de como a terapia realmente funciona. Existe um mito silencioso dentro da terapia, a ideia de que quando eu descubro a causa ou quando eu recebo o diagnóstico certo, a terapia praticamente acabou. Como se fosse um clique interno. Entendi, faz sentido. Resolveu, como se a consciência fosse um botão mágico. Só que nenhuma abordagem funciona assim. A terapia de aceitação de compromisso, a ACT, a TCC, terapia cognitivo-comportamental, a terapia baseada em processos, todas investigam o passado. A gente olha para a infância, para o ambiente, para as figuras de referência, para as experiências repetidas. O ser humano é um ser multifatorial, mas existe um limite muito claro aqui, e esse limite precisa ser respeitado. O passado explica, o diagnóstico organiza, mas nenhum dos dois muda o funcionamento sozinho. E é exatamente por isso que a terapia não vive só no passado e nem só no diagnóstico. A mudança acontece em um único lugar, no presente. É no presente que você pode agir diferente, é no presente que você pode responder diferente, é no presente que você pode sustentar escolhas novas. Quando a pessoa fica presa só na explicação do passado ou só no rótulo do diagnóstico, algo curioso acontece. Ela começa a ruminar e a se culpar pelo que viveu, ou se definir apenas pelo transtorno, e isso até alivia momentaneamente, mas não muda o funcionamento atual dessa pessoa, não muda como ela reage, não muda como ela regula a emoção, não muda como ela lida com a frustração, com vínculo e limite. Na prática clínica, entender sem agir vira uma armadilha. O insight pode virar um lugar confortável. Dói, mas é um sofrimento conhecido. Explicar tudo pelo passado ou se apoiar apenas no diagnóstico muitas vezes protege a pessoa de ter que se mover no presente, porque mudar dá trabalho, dá medo, dá desconforto. Mudar exige abrir mão de respostas automáticas do cérebro, exige frustração, exige tolerar erro. Então a mente prefere ficar pensando, analisando, reinterpretando do que agir. Pensar da sensação de movimento, mas não é movimento real. E é aqui que entra a neurociência. Quando a gente fala de transtorno bipolar, a gente não está falando de um evento psicológico isolado. A gente está falando de um cérebro que já nasce com uma vulnerabilidade genética específica. Não existe um único gene responsável por isso. O que existe é uma combinação de alterações genéticas que afetam como o cérebro regula energia, humor, sono, impulsividade, resposta ao estresse. E esse cérebro aprende ao longo da vida a funcionar em padrões muito específicos, padrões de aceleração,
aceleração, padrões de queda, padrões de oscilação. Com o tempo, esses padrões viram o funcionamento do padrão do sistema nervoso. Agora presta atenção nisso. Quando o tratamento começa com estabilizadores de humor e reorganização de rotina, o cérebro não entra imediatamente em equilíbrio, ele entra em reorganização. E a reorganização não é confortável. No consultório eu escuto muito no início do tratamento: eu não estou bem, eu me sinto estranho, parece que eu me perdi. Parece que eu perdi algo, eu estou mais lento. E aí vem a pergunta: será que o tratamento está errado? Na maioria das vezes, não. O que está acontecendo é que o cérebro estava acostumado a funcionar em uma desregulação. Quando esse excesso começa a ser contido, a pessoa entra em contato com algo novo, um sistema nervoso menos acelerado, menos impulsivo, menos ligado no 220. Isso pode ser vivido como um vazio, lentidão e até piora. Não porque o tratamento falhou, mas porque o cérebro está desaprendendo um padrão antigo. E é exatamente aqui que entra o conceito de engramas cerebrais. Na neurociência, a gente chama isso de engrama. Engrama é um circuito cerebral, um caminho que o cérebro aprendeu a percorrer. Imagina uma mata fechada e no meio dessa mata existe uma trilha. É a trilha mais batida, é mais fácil, é a que a pessoa percorre há anos. Essa trilha representa um padrão emocional, comportamental e cognitivo. Pode ser um padrão disfuncional, pode gerar sofrimento, mas é o caminho conhecido. E o cérebro gosta do que é conhecido, porque gasta menos energia. Agora imagina tentar criar um novo caminho. Criar um novo engrama é como abrir uma trilha nova no meio dessa mata alta. O mato está alto, está fechado, a grama está alta. Não existe caminho. A pessoa precisa entrar com um facão, cortar o mato, limpar o chão, voltar várias vezes. Isso cansa, isso frustra, isso dá vontade de desistir. E no começo a trilha nova não parece caminho, parece um erro, porque a trilha antiga continua ali. E isso explica por que a mudança não é linear. Por que a pessoa volta ao padrão antigo? Mesmo depois de abrir um caminho novo, o engrama antigo continua existindo. Em momentos de estresse, de exaustão, de adoecimento físico ou emocional, o cérebro tende a voltar para a trilha antiga. Não porque a terapia não funcionou, mas porque aquele circuito ainda existe. Voltar ao padrão antigo não é fracasso, é neurobiologia. Por isso, mudança exige manutenção, repetição, treino, presença. E é aqui que entram o diagnóstico e os processos. O diagnóstico dá nome, dá direção, dá mapa, mas quem muda o território são os processos. Como essa pessoa regula a emoção, como ela reage ao desconforto, como ela evita ou enfrenta, como ela sustenta a rotina, vínculo e limites. Não é só o que você tem, e é como o seu funcionamento está organizado hoje. E é nesses processos que a mudança acontece. Descobrir o que aconteceu na infância não cria um novo engrama. Receber o diagnóstico correto também não cria um novo engrama. Insight não corta mato sozinho. Quem corta o mato é o comportamento repetido no presente. São as pequenas escolhas, as novas respostas emocionais, o treino das habilidades que estavam falhando. Entender o que aconteceu é importante. Ter o diagnóstico correto é fundamental, mas a mudança real acontece quando você começa todos os dias a sustentar um caminho novo, mesmo com esforço, mesmo com recaídas, porque saber explica, mas é a ação repetida no presente que organiza o cérebro. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dica de tema ou então coisas que você queira saber, deixa nos comentários. Se você já passou por isso, ou se você está no meio do tratamento, se você acreditava que na verdade só saber já ajudava, só saber já resolvia tudo, me conta nos comentários. Então, se você também conhece alguém que está fazendo terapia, se você conhece alguém que está precisando saber disso, encaminha para essa pessoa, tá? E se foi importante para você, curta, me segue, para que eu possa continuar trazendo aqui novos vídeos, novas informações para vocês. Um abraço.